Bom dia, queridos. Uma feliz segunda-feira para você que está nos assistindo, que está nos acompanhando. Que bom estar com você aqui. Sempre é um prazer a gente poder encontrar a igreja reunida já cedo, né? Para podermos louvar o Senhor, ouvirmos da palavra do Senhor, da porção do Senhor. Hoje nós estamos fazendo essa live gravada, então você pode deixar o seu like, você pode deixar o seu comentário, a gente vai poder ver isso depois, posteriormente. Uma feliz segunda-feira para você. Agradeço a você que nos assiste, nos acompanha através do YouTube. Está proposto para mim falar hoje sobre o capítulo 2 de Neemias. Mas eu não posso começar o capítulo 2 sem falar para você de algo que tem acontecido. Nós encerramos as devocionais com o pastor André durante os 21 dias em que nós estivemos jejuando e nos preparando para algo que Deus iria realizar e vai realizar nas nossas vidas como igreja. Eu acredito que você vai perceber logo que Deus já está realizando no nosso coração, não é mesmo? E a gente vai dar então continuidade, porque encerrou essas lives no sábado, nós vamos dar continuidade então ao processo normal que nós temos anual e veio a calhar que é o livro de Neemias, capítulo 2. Parece, irmãos, que é algo assim fabricado, né? Mas não é. Não é previsto isso. Os irmãos sabem todo o procedimento, o processo que nós temos passado como PIB, como igreja, como família. E hoje nós estamos então retomando, porque terminamos um propósito de 21 dias, retomando o capítulo 2. E o capítulo 2, ele parece que é correlato com as coisas que estão acontecendo em nossa vida hoje. Nós vamos ver aqui o preparo de Neemias durante um período de jejum e oração para ouvir o que Deus tinha proposto para a sua vida. E Deus começa a abrir o caminho desse jovem, né? E a gente vai ver. Para mim poder falar sobre o capítulo 2, esse capítulo tão maravilhoso, eu preciso falar um pouquinho sobre o contexto do livro. Tem muita coisa, é muito profundo, porque na verdade o contexto desse livro, ele começa com Esdras, né? Começa com Esdras. E se a gente for apanhar um pouquinho antes, a gente vai ver que começa com a queda do reino de Israel, a manutenção do reino de Judá e depois, mais para frente, também a queda de Judá, né? A tomada pela Babilônia. Eles são levados cativos ali. E a gente vai ver nesse livro de Esdras, então, que ele é uma continuação, o livro de Neemias é uma continuação do contexto todo de Esdras. Parece até que o escritor é o mesmo, não é mesmo? O livro ele conta a história, o livro de Neemias, ele conta a história de Neemias como líder judeu que regressa para Jerusalém e sob a sua liderança os muros vão ser reconstruídos. Mas não somente os muros são reconstruídos, porque Neemias ele não se importa somente com a estrutura física, mas com as questões espirituais do povo. Ele queria levar o povo a retomar o controle da sua vida, e é isso que ele vai fazer, você vai ver. Toma o controle das terras e do destino que eles tinham proposto de Deus para a vida desse povo. Deus tinha um destino. No livro de Neemias, então, nós vamos ver um exemplo de liderança correta. Durante todos os livros, todo o livro de Reis, todas as histórias, a gente viu muita liderança que não agradava o Senhor. Esse rei fez aquilo que não agradava o Senhor, aquele outro rei não andou conforme os seus pais, que agradavam ao Senhor. E a gente vê então agora Neemias vindo com uma liderança correta. Nós vamos confirmar que por causa da sua postura de jejum e oração diante do Senhor, ele tem uma liderança, ele faz uma liderança durante 12 anos. E quando a gente lê o livro, se a gente não ficar atento, você não vai perceber que ele liderou durante 12 anos, embora tenha construído os muros em apenas 55 dias, reestruturado os muros, mas ele fica 12 anos lá. Quando que foi escrito esse livro de Neemias? Não sabemos a data correta,
Os livros, eles não contam, isso é desconhecido, né? Os estudiosos não conseguiram determinar isso. No entanto, no capítulo 1 de Neemias, nós vemos uma menção de que ele começa em Suzã, uma cidade que era capital do reino da Pérsia. E no ano 20º do rei Artaxerxes da Pérsia, que governou de 465 a.C. até 424 a.C., então começa a se dar esse relato. Essa narrativa, ela se baseia num relato do próprio punho de Neemias. É uma apresentação em primeira pessoa, ele contando a história. Então, dá-se dizer que Neemias escreveu o seu próprio livro, né? Do capítulo 1 ao capítulo 7, a gente vai ver que esse livro ele é dedicado inteiramente ao motivo da reconstrução. E depois do capítulo 8 em diante, a gente vai ter algumas variedades de fontes, que não é mais só o Neemias falando, mas a gente vai ver que elas apresentam um fechamento do conjunto de uma obra que é o livro de Esdras e o livro de Neemias. Embora os dois livros, o livro de Esdras e de Neemias, apareçam hoje como dois livros distintos, e você sabe que nós não tivemos oportunidade de fazer as devocionais, mas você leu na sua casa, como leitura diária, você sabe que o livro de Esdras, ele é um livro, ele começa e termina, e depois começa o livro de Neemias, do qual nós estamos dando sequência aqui. Mas, embora eles sejam distintos, originalmente eles constituem apenas uma única obra, uma só obra. Então, na segunda parte do livro de Neemias, a gente vai ver isso, eu não sei, bem provavelmente o pastor André vai estar trabalhando essa devocional, a gente vai ver que a segunda parte do livro de Neemias deixa de falar um pouco da reconstrução, mas começa a falar na questão do clímax do livro de Esdras, o objetivo principal de Esdras, que na verdade Esdras estava levando o povo a retornar a uma adoração a Deus, mostrando o erro do povo em se casar e se dar em casamento, em ter relacionamento com o povo pagão que Deus tinha dito para eles e orientado eles a não fazerem. Bom, em resumo, no livro de Neemias a gente vai ver esse Neemias, o próprio Neemias, um judeu que servia de copeiro no reino da Pérsia. Ele tinha um cargo incrível, eu não queria esse cargo. Ele tinha que experimentar a comida e a bebida do rei para ver se não havia veneno. E se ele morresse, o rei não poderia comer, claro, porque estava envenenado. Então, ele tinha um cargo de alta confiança do rei. O rei confiava muito nele, porque dependia a vida do rei dessa postura de Neemias, desse trabalho de Neemias. A gente vai ver que ele jejua e ora. E ao saber que lá em Jerusalém o povo dele está sofrendo, a gente vai ver sobre isso aí. Os muros das cidades estão derrubados. A gente também vai ver que o rei concede um pedido de Neemias para que ele possa voltar e reconstruir essa cidade. E para encerrar, a gente vai ver então que Neemias viaja para Jerusalém e lidera essa reconstrução dos muros da cidade. Quando a gente está lendo, se a gente ler sem muita atenção, você não vai perceber, mas Neemias ele fica 12 anos lá. Ele pede para o rei e fica 12 anos na cidade, e ele passa a ser uma espécie de governador de Judá. Ele governa aquele povo durante esse período dessa reconstrução. Para a gente ter uma noção então do livro, do capítulo 2, do versículo 1 ao 5, a gente vê o pedido de Neemias, a gente vai ver o pedido que Neemias fez. Do capítulo 6 ao 10, a gente vai ver o plano bem definido que ele apresenta para o rei. Do capítulo 11 do versículo 11 ao 16, a gente vai ver Neemias lá já em Jerusalém, conhecendo
o problema e a situação e como que está. Do 17 ao 18, a gente vai ver ele abrindo para os seus companheiros e contando, anunciando esse projeto. E do 19 ao 20, a gente vai ver a grande oposição que Neemias teve ao fazer isso. Muito bem, Neemias 2, então, nós vemos a dor de Neemias. Ele não fica ela não fica demonstrada apenas em suas orações e no jejum que ele fez. Ele jejua quase 4 meses, mas a gente vai ver na atitude dele. Ele toma uma atitude, toma uma posição. Ele não se conformou em simplesmente dizer, quando soube da informação através do seu irmão, ele não ficou apenas dizendo, paciência, né? Fazer o quê? Sinto muito. Ele definitivamente precisava fazer alguma coisa diante de Deus, e ele coloca essa situação diante do Senhor, e ele vai então orar e buscar o Senhor. E Deus cria situações ideais para que isso aconteça. Eu posso ver que nós estamos vivendo, irmãos, e quando a gente vai estar falando do livro aqui de Neemias, eu queria que você fizesse uma correlação com o que nós estamos vivendo. Eu creio que Deus está criando situações também para nós, e vai criar situações favoráveis para para o nosso caminhar, para a nossa casa nova, para os alvos que Deus já tem colocado nos nossos corações. Quando Neemias estava servindo ao rei, ele conta que o rei percebeu o seu rosto muito triste. E para ele foi uma grande surpresa o rei ter percebido o seu rosto triste. Porque ele diz assim que ele nunca antes tinha estado triste na presença dele. Nunca tinha estado triste na presença do rei. Isso nos mostra que, mesmo ele como um servo, escravo do rei, ele era um funcionário que ele era exemplar. Ele era um cara que ele não tinha problemas, não reclamava, não tratava mal, não amaldiçoava o seu trabalho, nem muito menos a sua autoridade. Pelo contrário, ele abençoava o rei, ele era bênção na vida do rei. O rei amava Neemias. E o rei olha para ele e se importa então com a sua dor, a ponto de perguntar para ele: o que está acontecendo? Você não está doente? Então a gente vê que aqui as orações de Neemias começam a surtir efeito. Deus cria aqui a oportunidade, de maneira sábia então. Ele expõe a sua necessidade ao rei. E ele diz para o rei: se for do teu agrado, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Ele é um servo dedicado ao rei e de uma função muito importante para o rei. A colocação que ele está fazendo para o rei é difícil para o rei também, porque o rei não podia ficar sem ele, não pode deixar de contar com ele. Por isso, a gente vai ver no próximo versículo que o rei pergunta para ele, e logo se levanta a pergunta: quanto tempo levará a sua viagem? E mais uma pergunta em seguida: quando que você vai voltar? Gostaria que você atentasse para uma coisa muito importante. Ele orou e jejuou durante quase 4 meses, e ele está na frente do rei. Houve a oportunidade criada. Nós não podemos dizer que Neemias fez com que isso acontecesse. Neemias ficou realmente triste. Estava triste, e ele se apresenta ao rei com a cabisbaixo, e o rei percebe isso. Mas então o rei fala com ele
do tempo que levará a viagem e quando que ele vai voltar. E ele, sem titubear, rapidamente ele diz para o rei: eu marquei um prazo com o rei. E o rei concordou que ele fosse. Quando ele foi conversar com Artaxerxes, irmãos, Neemias, ele já estava com tudo planejado. Ele já tinha no seu coração completamente definido o que ele ia fazer, o que ele ia dizer. Se ele tivesse essa abertura e essa possibilidade como ele teve, ele respondeu para o rei certinho exatamente o que ele precisava. Ele sabia quais eram as necessidades essenciais dele, quais eram as necessidades primárias, o que ele precisava. Além disso, ele tinha na mente dele o tempo que ele levaria para fazer o trabalho. E ele provavelmente organizou tudo isso no período de meses que ele passou orando e jejuando. Nós estamos vivendo exatamente isso. Nesses 21 dias, nós passamos organizando aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração com relação a esse templo novo, com relação ao que Deus quer fazer na vida da PIB. E a gente vai ver então que nós aprendemos com Neemias que uma vida voltada para a oração e para o jejum, ela envolve diretamente uma atitude e um planejamento. Tem muitas pessoas que às vezes não têm metas, oram sem propósito, sem prazo definido, muitas vezes nem sabem por que estão orando, né? Nós aprendemos isso com Neemias. A gente vê que dá para entender que perfeitamente muito sobre o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, quando ele diz: peçam-lhe e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, e aquele que bate a porta, ela será aberta. Ele não apenas pediu, mas ele bateu na porta para que ela fosse aberta. Ele buscou até encontrar. Tudo isso a gente vê nas notáveis situações que o Senhor criou diante de Neemias. A gente vai poder ver. E eu tenho certeza e convicção, irmãos, que nós estamos vivendo essa realidade hoje na nossa vida. Como PIB, como igreja, nós nos preparamos 21 dias para aquilo que o Senhor tem a fazer na nossa vida como família PIB. Neemias não compartilha o seu plano com ninguém, até que ele chegue lá em Jerusalém. Ele chega com seus homens e ele decide fazer então um silêncio, ele não conta para ninguém quais são os seus planos. Talvez as pessoas tinham até curiosidade para saber. E nós fizemos isso também. Eu quero que você vá comparando. Nós fizemos silenciosamente os nossos 21 dias, sem comentar, sem falar, somente com o Senhor. Antes disso, a direção da igreja, a diretoria da igreja, os irmãos se reuniram e também planejaram, estudaram. E só então depois vieram e compartilharam com a assembleia, com a igreja no geral, sobre aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações. Bom, Neemias chega em Jerusalém com os seus homens e ele decide fazer então ali um passeio pela cidade, vamos dizer, uma caminhada pela cidade. A sua intenção ali é conhecer o tamanho do problema e ver o que ele podia e como ele podia executar aquela obra. Só depois de ele perceber que o seu projeto era executável, então ele chama para si os homens que estão próximo dele. E Neemias então compartilha com eles o princípio de como ele vai começar, né?
no começo ele compartilha com aqueles que acompanham ele e depois com as demais pessoas. Aí quando ele está compartilhando isso já com os seus, a gente vê que ele então tem uma grande contrapartida, né? E a gente vai ler no texto aqui. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, eles zombaram de nós, desprezando-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? A gente precisa ver o contexto desses homens, porque na verdade não havia liderança nenhuma em Judá. E esses homens, eles eram, Tobias, ele era o oficial, né, que comandava ali, dava as ordens sobre aquele povo pobre, sem muita instrução, e de repente Neemias chega com o aparato do rei, com as cartas do rei, para poder passar pelas províncias. Ele chega com cartas para poder buscar material nas florestas do rei para a reconstrução. Então ele chega munido com uma autoridade que esses caras ali não sabiam, não faziam noção. Tanto é que eles perguntam: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Sabe, amados, quero dizer para você, não se assuste quando Deus decide chamar você para algo, para alguma coisa poderosa, para fazer a sua obra. Você pode ter certeza, sempre que você se levantar para fazer a obra do Senhor, você vai ter uma oposição. Sempre. Porque o diabo ele fica furioso quando ele percebe o crescimento espiritual e a restauração do povo de Deus. Eu quero dizer para você que com certeza Satanás não está nada feliz com o crescimento, não só numérico, mas com o crescimento espiritual da PIB. Se você olhar para o discipulado, você vai ver a grande quantidade de pessoas que estão fazendo discipulado, inscrita para o discipulado. Desde o início até hoje nós temos mais de 200 pessoas. Você vai ver um Instituto Rockman, que iniciou agora com um grupo muito grande, muito maior, interessado em estudar a parte da palavra do Senhor com profundidade, teologicamente. E você é convidado para fazer parte desse curso. Nós vemos Casados para Sempre, muitas pessoas procurando e na fila. Nós vemos o curso do Homem ao Máximo, pessoas na fila para os próximos cursos, Mulher Única na fila para os próximos cursos. Nós vemos a igreja se movimentando em missões, enviando missionários, sustentando missionários. Nós vemos os exploradores do rei com uma imensidão de crianças e adolescentes, juniores, trabalhando. Então nós podemos ver que há uma busca na questão espiritual da vida da igreja, a qual o inimigo se opõe. Ele não está feliz. Neemias, ele era um homem maduro e um homem de oração. Eu creio que Deus está amadurecendo o coração da PIB, o coração de cada um de nós, e nos levando a esses momentos especiais, como nós tivemos esses 21 dias. E a gente pode ver que quando a gente se prepara, você tem uma resposta para dar. Respostas maduras, confiantes, como ele deu ao rei, ao perguntar para ele o que ele queria e o que ele precisava. E também nós vemos que quando Sambalate se levanta contra ele, ele dá uma resposta
de maneira espiritual e específica para esse povo. Algo que fica muito evidente durante todo o livro. E ele responde assim: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Oh, irmãos, nós precisamos repetir essa palavra de Neemias nas nossas vidas para hoje. O Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos aqui em São Francisco do Sul. Nós e os seus servos começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Sabe, irmãos, o inimigo se levanta contra a igreja, mas Deus nos fará que sejamos bem-sucedidos. Portanto, então, você tem uma aliança com Deus. Você se preparou, nós nos preparamos. E a gente pode ver, então, aqui Neemias preparado e organizado, e ele leva esse povo à reconstrução. Há um propósito bem definido e aprovado no seu coração. E talvez hoje seja a hora de você começar o trabalho que o Senhor tem colocado na sua mão. Eu quero, para nós encerrarmos então, eu espero que você tenha gostado e entendido um pouco a respeito desse capítulo, né? Mas eu quero dizer para você, irmãos, Neemias, ele amava aquele povo, ele amou aquele povo, ele chora por aquele povo. Quando o seu irmão conta da situação que está o povo. E ele não fica parado, ele não só ele vai orar e jejuar para ver o que Deus tinha para o seu coração, mas ele se levanta na oportunidade que Deus abre e ele vai e diz para o rei o que ele queria. E Deus abençoa ele. Ele tem uma forte mão do Senhor sobre a vida dele. Deus abençoa. E olha, irmãos, ele ficou 12 anos e ele era importantíssimo para o rei. O rei não podia dispor de tanto tempo, mas o rei cede algo que com muita dificuldade, né? O rei ficou sem essa pessoa tão importante. Então a gente vê Neemias se levantando e indo, tomando posse, assumindo uma postura diante do Senhor. E hoje Deus está nos convidando, nos chamando para nós tomarmos uma posição. Após esses 21 dias de oração, nós então estamos sendo convidados agora a arregaçar a nossa manga e fazer a nossa parte na reconstrução desse muro. A gente vai ver ao longo desse livro, né, como foi maravilhosa essa história, como foi maravilhosa essa reconstrução. A gente vê que o povo retoma a confiança no seu nome, no seu Deus. Os muros derribados, irmãos, eram uma afronta dos deuses, dos falsos deuses, contra o Deus de Israel. Porque muros significa segurança, significa proteção. E aquele povo estava totalmente sem segurança e sem proteção. Então, quando nós vemos essa restauração, a gente vê a glória do Senhor sendo restaurada ali. Não que os muros sejam importantes, não que a reconstrução fosse tão importante, mas a vida das pessoas. A glória do Senhor estava manifestada no coração daquele povo. A gente vê no final do capítulo 10 aquele povo se arrependendo, abandonando os seus erros. E hoje o Senhor está nos chamando para nós arregaçarmos as nossas mangas, para nós tomarmos posse daquilo que o Senhor tem feito e falado aos nossos corações. Eu quero convidar você a se colocar como Neemias. Já oramos, já jejuamos e agora vamos nos levantar para a reconstrução
desta segunda casa. E a glória do Senhor vai encher essa casa. Porque a glória do Senhor, ela está dentro de nós e ela está agindo nos nossos corações. E eu quero convidar você a fazer parte disso. Vamos continuar a partir de amanhã, nas próximas devocionais, ouvindo falar de Neemias. Mas vamos lembrar que nós estamos num processo de reconstrução também, de tomar posse da bênção que o Senhor já nos deu. Ele vai abrir caminhos e oportunidades e nós precisamos estar atentos a isso, como Neemias. Amém? Se você tem o seu pedido de oração, eu gostaria que você colocasse aí no chat para a gente poder compartilhar. E vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, porque Ele tem feito maravilha no nosso meio. Eu tenho certeza que nós vamos ouvir logo em breve sobre a bênção do Senhor em nos dar aquele lugar que nós estamos orando e sonhando com Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esse momento em que nós compartilhamos essa palavra, Senhor, tão maravilhosa, desse homem que sentiu no seu coração a misericórdia por aquele povo e buscou, Senhor Deus, fazer algo, se colocar na brecha, se colocar numa posição de cumprir com o chamado do Senhor, com a obra do Senhor para a sua vida. Nós estamos aqui hoje, Senhor Deus, em São Francisco do Sul também, buscando a provisão do Senhor, buscando, Senhor Deus, a palavra do Senhor nos nossos corações. O caminho que nós devemos seguir é o que nós desejamos, é o que nós queremos, Pai. Nós queremos nos levantar agora, Pai, e clamar ao Senhor, continuar, Senhor Deus, clamando ao Senhor por aquilo que o Senhor tem para fazer. Abre as portas, ó Deus, abre, Senhor Deus, os caminhos, dá-nos as oportunidades do Senhor. Nós colocamos diante do Senhor o processo, Senhor Deus, do nosso novo templo. Ó Pai, que o Senhor possa agir da mesma forma, porque Tu és o mesmo Deus, de ontem, de hoje e será para sempre, Senhor Deus. E nós veremos a glória do Senhor enchendo esse templo, enchendo essa cidade. Ó Pai, nós veremos, Senhor Deus, as pessoas conhecendo o Senhor. Veremos os opositores, Senhor Deus, sendo tirados e anunciado para eles que eles não têm parte contigo. Mas aqueles, Senhor Deus, que te servem, o teu povo, Senhor, se alegrará na tua presença. Nós te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe o seu dia. Que você tenha uma segunda-feira abençoada, continue pensando nessa palavra e nesse jovem Neemias e naquilo que o Senhor tem para fazer nos nossos corações nesses próximos dias. Em nome de Jesus, te abençoo. Amém?